né? A gente não entende, às vezes, as coisas na vida adulta, mas muito é para a gente sanar alguma falta, ou até mesmo uma felicidade que você tenha tido na infância. Mas, no meu caso, eu tive muita dificuldade de entender a minha imagem pessoal enquanto criança, de entender Rebeca no espelho e ter certeza e ter firmeza na pessoa que eu era por conta da caracterização da parte externa. Então, eu sou Rebeca Rocha, uma mulher muito feliz com a vida que eu tenho hoje. Me sinto ainda uma adulta, me descobrindo em vários aspectos. Sou filha de Rosilda, sou neta de Dona Rosa, que já não está aqui com a gente, mas que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Minha mãe foi mãe solteira, ela terminou o casamento com meu pai, eu tinha em torno de 4 anos. E meu pai foi morar em São Paulo e minha mãe ficou em Recife, na casa dos meus avós. E minha mãe ia trabalhar e minha avó ficava comigo, eu e meus primos, que hoje moram no Maranhão. Então, minha infância foi com Camila e Lucas, e a gente brincava ali naquela casa, né, que a gente tinha a casa da minha avó, a minha casa e a casa da minha prima. A infância de Rebeca foi uma infância normal, né? Apesar que ela foi criada só por mim, né? Mas ela tinha as coisinhas dela, a escola dela, ia para a escola, tinha tudo que eu podia dar para ela, né? Eu consegui, com o meu emprego, eu sou secretária, né? Recepcionista, tudo que eu consegui dar para ela, eu dei para ela, né? Eu sempre fui uma criança muito medrosa e tinha a proteção da minha mãe e a super proteção da minha avó. Então, muitas travas que eu tenho hoje com esportes, com corrida, medo de bicho, acredito que tenha sido dessa super proteção, mas que era excesso de amor e, enfim, hoje eu vou superar essas coisas que são detalhes, mas a gente brincava muito assim de chão, só não podia correr, subir em pé de árvore, porque eu acredito que a minha mãe e os meus tios tinham muitos episódios de subir em árvore, quebrar braço, tio que cortou língua. Então, por conta dessa história que minha avó tinha, ela tinha medo como ela estava cuidando dos netos. Hoje eu entendo assim, da gente ter uma brincadeira mais calma. Então, eu desenvolvi outras habilidades, como falar, como contar história, por conta da gente ter que trocar essa questão da... As coisas que mais nos marcam quando crianças, eu acho que a gente leva na nossa vida adulta. A nossa profissão, quando a gente vai avaliar, são aquelas que a gente brinca muito quando é criança, né? Na sala de aula eu lembro como que eu gostava de apresentar, que eu não tinha timidez, Rebeca não tinha timidez de fazer a apresentação, e ela adorava fazer a apresentação de trabalho. E, assim, poucas pessoas realmente gostavam dessa parte. Eu e ela, a gente gostava. Mas a maioria tinha vergonha, tinha medo, ficava nervoso. E assim, você viu o desempenho dela apresentando como aquilo, como estudar e expressar o que ela aprendeu, explicar a apresentação, como que era algo bonito de se ver desde a infância, né? A apresentação, feira de ciências. Então, assim, em sala de aula você via, né, como que ela tinha já esse dom de se expressar, esse dom para ensinar, para trazer ali o conhecimento. Depois de um tempo, minha mãe conseguiu terminar a nossa casa, eu saí da casa da minha avó e fui morar eu e minha mãe só. Na minha infância, eu tive problema de sobrepeso, questão de adequação da alimentação, tive uma tendência a engordar. Meu cabelo, por ser crespo, na época a gente não tinha acesso a tanta cosmeticidade como a gente tem hoje, né? Principalmente quem não tinha uma classe social tão esclarecida quanto aos cuidados com o cabelo. Então minha mãe fazia o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha no momento. E eu ia para a escola com esse cabelo e quando chegava na escola o cabelo estava armado.
Então, na tentativa de melhorar o cabelo, se colocava creme, se amarrava. Eu sempre tive problema, né? Desde ela pequenininha, de arrumar o cabelo dela, né? Por isso, porque a gente não tinha muitos produtos como tem hoje, né? Hoje não, as meninas nascem com o cabelo tudo cacheadinho, né? Mas bota um creme e fica bonitinho. O dela não, o dela, por mais creme que eu botasse, não ficava legal, né? Aí a bichinha, quando ia para a escola, eu puxava o cabelo dela, fazia 2 luluzinhos assim, né? Eu sei que a bichinha sofreu, ela sofreu muito, eu acho que era mais, incomodava mais a mim do que a ela. Ela passou muito, assim, problema, não era por ela, era por mim, né? Porque eu achava que ela indo para a escola com o cabelo solto, os meninos iam ficar rindo dela, entendesse? Aí eu procurava o quê? Molhava muito o cabelo dela. Ela só ia para a escola com o cabelo molhado, para todo canto, que saísse molhando e amarrava o cabelo dela. Ela nunca deixava o cabelo solto, porque era eu que não deixava, não era ela, era eu. Em torno de uns 8 anos, eu não sei ao certo a idade, eu desenvolvi uma tricose de haste chamada pedra branca, que é um fungo na haste capilar. Eu tive uma fratura, tive uma quebra de cabelo bem generalizada. Minha mãe procurou dermatologistas e aí o tratamento convencional é utilizar shampoos à base de cetaconazol, que é um ativo fungicida para realmente remover a placa do fungo. Pedra branca é uma placa fúngica que acomete o fio do cabelo. Se você tentar tirar, ela quebra o fio e não sai. E aí precisa se matar o fungo para realmente livrar o cabelo. E aí meu cabelo, como é crespo, muito fino, desenvolveu uma outra tricose, que é chamada pele torte adquirida. Então meu cabelo ficou muito seco, muito poroso, e eu não conseguia me relacionar mais, sair de casa, ir para a escola. Tive muita dificuldade no final da infância para o início da adolescência. Tinha mudado de escola recentemente, minha mãe tinha feito um esforço enorme para me colocar numa escola melhor. E foi bem difícil essa fase da vida. Não vou conseguir não ir. Porque o cabelo é a força que nós temos, né, para encarar as situações do nosso dia a dia, o nosso rosto, o nosso cabelo. Então, como eu não tinha o cabelo para me dar força, ainda usava óculos, né, eu tinha realmente essa dificuldade. E aí, eu acredito que foi toda essa dificuldade que fez com que, quando eu chegasse na minha vida adulta, eu escolhesse essa área, né, despertasse para estudar essa área. Rebeca era uma criança muito alegre. A gente já via a Rebeca grande. Porque era uma menina muito esperta. Ela dialogava de uma forma que a gente ficava, meu Deus, desse tamanho. Aí a Rebeca começou a estudar, terminou os estudos, foi crescendo e a gente participando. Sempre participei. E outra coisa, eu ia quase todos os dias para a casa da avó dela, Dona Rosa. Dona Rosa tem um orgulho tão grande. Ela falava de Rebeca com um nome forte. O nome de Rebeca na boca de Dona Rosa era forte, era uma grande mulher, mas era uma menina. Ver a infância dela, foi uma menina trabalhadeira, uma menina que sempre se esforçou na vida. A mãe dela só tinha ela com dificuldade, que era com a avó, que a mãe dela trabalhava, ficava com a avó, Dona Rosa, e Dona Rosa foi uma pessoa muito especial na vida dela também. Então, ao crescendo, a Rebeca foi uma menina estudiosa, frequentou a igreja, foi coroinha de igreja, aí foi crescendo, estudando, tudo crescendo. A Rebeca engravida. Eu não acompanhei os 9 meses, mas sempre estava lá, vendo, acompanhando a barriguinha crescer. Teve o Gustavo, a Rebeca teve num ano, eu tive no outro. Ela, desde pequena, já gostava de fazer coisas para vender.
Ela teve uma fase que ela queria fazer bijuteria. Aí eu comprava aquelas coisinhas, aquelas miçangazinhas. Rebeca não ficou parada, ela levantou a cabeça e a mãe dela comprou umas bijuterias para ela fazer pulseirinha. Aí um dia ela chegou lá em casa, que ela ia muito lá em casa, ela chegou lá em casa, fez: Bea, tô vendendo pulseira. Aí eu trabalhava, nesse dia eu tava folgando, tô vendendo pulseira. Eu tenho que fazer alguma coisa para me crescer na vida. Ver, começou nas pulseirinhas, eu tenho as pulseirinhas, vou mostrar. Essas pulseirinhas não é fake, não. Essas pulseirinhas foi a Rebeca que fez. Sabe por que essas pulseirinhas ainda existem? Porque eu guardo na caixinha do umbigo dos meus meninos. Aí eu guardei assim, eu não sabia que ia chegar hoje a mostrar essa pulseirinha num momento tão importante da vida de Rebeca, lá de trás. A Rebeca começou fazendo pulseirinha, a mãe comprava material, ela fazia, vendia. Fui uma mãe precoce, fui mãe na adolescência, com 18 anos eu tive o Gustavo, e foi uma outra realidade na minha vida, porque eu tive que começar a trabalhar enquanto era para eu estar iniciando a minha vida universitária. Fui trabalhar para pagar a escola e tive todo o apoio da minha avó, da minha mãe, da minha tia, né, que me ajudou muito. Minha tia e meu tio Jorge, tia Roseni e Jorge, ajudaram demais. E eu, com o Gustavo pequeno, fui no trabalho da minha mãe. Minha mãe trabalha como recepcionista e também é técnica em enfermagem de uma clínica médica. E o dono da clínica me convidou, porque ele tinha um outro projeto paralelo ao da medicina, e eu fui conhecer alguns produtos para começar a vender, porque eu precisava ter alguma renda para ajudar em casa, e além do que eu já fazia de trabalhar em telemarketing. E aí eu conheci alguns produtos da área da beleza, e por eu ser mulher, eles me direcionaram para ficar com a parte de massagem, já era uma coisa que eu gostava, e aí eu fui fazer a graduação em estética. Primeiro eu fiz o técnico em estética. Começou a vender produtos e fazia de porta a porta esse negócio de limpeza de pele, massagem. Ela eu usava uma sacola grande, ia-se embora com aquele peso, né? A sorte dela é que quando ela pegava um cliente, aí já pegava, às vezes, o marido, a esposa, os filhos, tudo para fazer a limpeza, né? Aí conseguia, né, um dinheirinho, né? E quando tinha uma cliente lá em aldeia, lá dentro do mato, ela ia com aqueles produtos todinho, aquele peso, carregando aquele peso todinho. Mas aí teve também a Hilton, que ajudava também. Às vezes ela chegava no metrô: Padrinho, me ajude aqui, padrinho. Corria. Chegou um ponto, falei: Padrinho, o senhor pode me ajudar a levar meus produtos na cidade? Eu posso. Eu vi a dificuldade dela, que a gente andava 15 minutos da casa dela para o metrô, a pé, com peso, com as caixas de produto. E aí eu era e o filho dela, Gustavo, pequenininho. A gente tem para a estação Corvo Damião, chegava na estação Corvo Damião, pegar o metrô, até na estação Recife, chegar na Casa da Cultura. De frente da Casa da Cultura tem um edifício, Vieira da Cunha. Passava na cobertura, a gente deixava o material lá, descia, ia para Santa Maria a pé, arrastando aquela caixa de produto, o menino de lado, o menino. Chegava, tinha dia que dava certo, dia que não dava certo. A gente voltava para o mesmo percurso, porque não tinha condição. Tinha condição sim, só para pagar o ônibus, não tinha condição de mais nada, não tinha condição de, assim, vou almoçar aqui, porque não tinha condição não. Só água, alimentação só água e se tivesse uma pipoca somente. Para você ver como era assim, não, padrinho, eu digo: não, você vai crescer, tem fé em Deus, você vai crescer. Você vai ser uma menina guerreira. Você vai ser uma menina guerreira, tem fé em Deus, você vai ser uma guerreira. Formei em estética e dentro da faculdade eu tinha todos os universos, né? Do cabelo até a ponta do pé para escolher. E sempre, hoje eu me considero uma esteticista que entendo de face, de corporal, mas o cabelo era algo que eu já tinha alguma coisa dentro de mim que eu precisava resolver, entender, e até para ajudar outras pessoas, para que as outras pessoas não passassem o que eu passei. E também eu vi um nicho de mercado muito descoberto. Se eu estava numa turma
porque era a minha visão de mundo, era aquelas pessoas que eu convivia, né? Não tinha acesso a uma cultura familiar de viajar, oportunidade de estudar fora. Então, era uma visão muito daquele meio em que eu estava inserida. Então, naquela turma, eu percebi que 90% das pessoas queriam fazer estética facial ou corporal. Tinha algumas poucas cabeleireiras e eu percebi que as cabeleireiras, elas tinham um posicionamento diferenciado. Uma gestão já de um espaço bem sucedido. E aí eu perguntei se elas poderiam me indicar alguma empresa que vendia produto, porque eu já estava cansada e eu gostaria de sair da parte de cobrança. E aí uma das alunas me indicou, uma das colegas de sala me indicou, e eu comecei a trabalhar como representante de cosmético. E aí eu pedi para sair do telemarketing. Então eu consegui tirar o mesmo valor como representante. Não era muito, porque hoje eu entendo a visão dos donos da empresa. Era uma menina sem experiência, 19 anos, com um menino, então não tinha uma disponibilidade de tempo muito grande, eu só tinha meio expediente para trabalhar. Então eu estava de manhã na faculdade, eu tinha 3, 4 horas para visitar salão e eu já tinha que voltar em casa cedo, porque eu tinha que ficar com o Gustavo. Então minha mãe saía para trabalhar à tarde, minha mãe só trabalhava meio expediente, então minha avó, que já era idosa, ficava com ele, então eu não poderia deixar muito tempo. Então eu tinha uma certa dificuldade. Quantas vezes eu cheguei lá, Dona Rosa, cadê a Rebeca? Aí eu ficava lá com o Gustavo e a Ana Júlia, a minha menina. A Rebeca foi atender um cliente. A Rebeca foi atender o cliente sempre nessa luta, estudando. Fez a faculdade. Não conseguiu fazer o álbum de formatura dela porque não tinha. Mas ela tem as fotos, tem muitas fotos lindas dela. E Rebeca começou, sem baixar a cabeça, na luta. Trabalhando. Eu não tinha carro, eu não era expert na área, eu estava iniciando. Então eu tinha dificuldade técnica, eu tinha dificuldade de imagem pessoal e eu também não sabia me arrumar, né? Entender sobre cor, sobre roupa, né? Sobre tecido, como ficar bem apresentável. Então eu tinha uma barreira grande para vencer, mas eu tinha vontade. E aí na graduação, quando eu fazia, as aulas elas eram muito iniciais, era a primeira turma de graduação estética, nós não tínhamos aula tão aprofundada, não tinha esse conhecimento aqui no Nordeste do que é tão ético para a gente trabalhar. Então a gente fazia o melhor que a gente podia. E quando em 2013 eu me formei na graduação, abri uma turma de pós-graduação em outro estado, sem recurso, ousei a me inscrever. Então tinha muitas vezes que eu ia para aula sem dinheiro, né? Ia só com a passagem de ir e voltar. Às vezes levava algum sanduíche na bolsa para comer de noite, algum biscoito. Às vezes tinha mês que eu estava com um dinheirinho a mais, né? Mas assim, foi um curso que eu tive com muita dificuldade financeira mesmo. A gente gostava muito dessa questão holística, né? do entendimento do indivíduo, da energia. E aí a gente resolveu fazer uma pós em acupuntura juntas, lá em Boa Viagem. Eu estava na faculdade de enfermagem, na UPE, e ela estava na faculdade de estética, na UNIT. E aí o que aconteceu? Na época, a gente ainda tinha a opção de entrar num curso e ser uma pós-graduação durante a graduação. Hoje em dia não está mais podendo fazer dessa forma. Então, assim, a gente fez esse curso de acupuntura e no decorrer, a gente realizando esse curso, indo para Boa Viagem, tudo, chegou um determinado momento que ela disse: amiga, eu vou ter que parar. Estou gostando muito de uma proposta lá em João Pessoa, de uma pós-graduação de tricologia. Eu estou encantada com essa área e eu não tenho condições de pagar os 2 cursos. Então eu vou investir nesse de João Pessoa, porque é uma área que eu vejo que tem mais... Ela era aquela pessoa que me carregar, vamos, Luana, vamos, a gente vai. Ela sempre teve essa questão de bora e levar. E assim, quando a gente saiu da acupuntura,
acupuntura, eu lembro essa coisa forte dela da energia, da crença, da espiritualidade. Realmente, eu lembro, era engraçado, ela pegava uns livros ainda nessa época, né, jovem, muito jovem, aí ele pegava, amiga, esse livro que eu tô lendo, como tudo é energia, o pensamento da gente, a gente atrai. E aí, assim, andando de ônibus, lendo o livro e pensando na prosperidade do futuro, do carro que ela ia comprar, da casa que é conquistada, como é importante e como ela acreditava sem ter a fé, né? A fé daquilo que a gente ainda... A fé que é acreditar na magia de transformar, né? Através da crença, do pensamento, que tudo começa com o pensamento. E Rebeca entendeu isso muito cedo. Durante o curso, uma colega me apresentou, eu perguntando, será que tem alguma linha que tu conheça aqui, que não tenha em Recife, para que eu possa representar? E ela me mostrou um vídeo do professor Celso. E a amônia, que muita gente questiona, né, no mercado, a amônia na verdade é um gás que se desprende da coloração ou de um alisamento de tioglicolato de amônia, mas que a função dela é provocar uma dilatação, é abrir a estrutura. Ela faz esse movimento com a estrutura como você está vendo aí na tela, para favorecer a ação química do produto. Isso. E tem mais uma substância, mais um produto aqui. Eu nunca tinha ouvido falar desse. Mariana, esse é complicado, esse é novo. O Brasil precisa ter atenção com isso. O glioxal é a molécula matriz que gera todas as derivações das escovas progressivas ácidas, que são produtos que precisam ser vistos com muita atenção e que estão sobre o olhar da Anvisa e nós devemos ter algumas atenções específicas a isso. Eu tinha um dinheiro guardado ainda, um pouco de dinheiro, numa poupança, e eu entrei em contato com a Granda e comecei a fazer a distribuição. Fui lá em São Paulo, conheci Celso, conheci a fábrica e comecei a trabalhar com a marca em Recife. E no início eu tinha toda a dificuldade, porque eu não era cabeleireira, eu não tinha toda a segurança técnica. Nessa época eu já tinha me formado em estética, eu tinha o conhecimento do que era a pele, quais eram as disfunções, então eu me saía bem, né, porque eu já tinha essa noção, estava estudando tricologia, e aí através desse contato com o Celso, a gente começou a ter os cursos da ABT aqui, né? Então, através de ir buscar a representação da Granda, eu fiz a ponte de Celso com a coordenadora que eu fazia após, eles começaram a vir para trazer os cursos, né? E aí foi quando o meu mundo ele clareou. E aí, através dessa conexão de Celso com a coordenadora que fazia após na época, eu consegui me aperfeiçoar muito. E também, nesse mesmo meio período, eu fui a primeira vez à Granda, fui em São Paulo e aprendi demais. Eu lembro que nessa viagem que eu vi Celso fazendo a apresentação da nossa linha do Bebetox, foi o lançamento, eu disse assim, meu Deus, se eu aprender 1% do que ele sabe, eu vou mudar a vida da minha família. E assim, realmente aconteceu. Eu trabalhei com a marca com muito amor, tive muitas dificuldades, porque eu era imatura, não sabia me portar, não tinha desenvolvimento técnico, então o AMP mesmo, para eu conseguir vender, eu fazia anúncio de fotos de outros distribuidores que trabalhavam, alguns cabeleireiros entravam em contato, compravam, só que aí não recompravam, porque eu não sabia demonstrar, até que um dia um profissional comprou, recomprou, e aí fazendo esses laços, né, com os próprios profissionais, eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo. E aí, nessa minha busca de me tornar uma profissional completa para representar os produtos, eu precisei fazer o curso de cabeleireiro para poder demonstrar os produtos. Então, ao buscar o curso, a professora Rayane, ela foi a minha professora, foi ela que me ensinou a lavar, a fazer escova, os primeiros passos para realmente me tornar uma cabeleireira. Eu conheci Rebeca na sala de aula. Ela foi minha aluna numa turma de cabeleireiro, em um local que eu dava aula. Sou bem novinha, a Rebeca também. Já tem mais de 10 anos que nos conhecemos. Nos conhecemos em 2014, antes do meu casamento. E ela
sempre, eu não vou conseguir, eu vou chorar. E você vai conseguir. Molhava a mecha de cabelo para ela fazer de novo a escova e deu certo. Rebeca começou como aluna, me apresentou a Granda em sala de aula, me apaixonei junto com ela, com a Granda, e depois fomos construindo uma amizade. Quando foi em 2017, acho que eu tive Letícia, que Letícia fez 1 ano, ela foi na casa da minha avó me convidar para me poder voltar fazendo um evento de participação junto com ela, com a Granda e com a Ana. Então foi aí que iniciamos ainda mais a nossa trajetória. Eu trabalhava em um determinado lugar e foi minha base, né? E Rebeca, como aluna, foi para lá, depois ela começou a dar aula, mas aí as pessoas não acreditavam na tricologia, não acreditavam no potencial do que a Rebeca Rocha é. Então, ela começou a ver o mundo de outra forma e quis ter algo dela. Foi quando eu também já não estava satisfeita onde eu estava, mas eu entendo que tudo há um tempo determinado pelo Senhor e que nada, nenhuma folha cai se não for permissão dele. Então, eu não estava bem onde eu trabalhava. A Ana foi primeiro, junto com a Rebeca, e depois ela fez: nega, me ajuda. Estou precisando da tua ajuda no setor administrativo para a gente poder abrir um negócio. Eu estou abrindo uma distribuidora e eu quero muito que você esteja junto comigo e com a Ana. E ela fez: mas eu não tenho dinheiro. Tu vem comigo, me ajuda 2 vezes na semana, mas eu não tenho dinheiro, senão não tem problema. Porque eu também não tenho. Então, vamos construir juntas. Eu comecei a ir 2 vezes por semana no Tricology, que ela nem tinha o nome Tricology, né, ainda. Foram vários nomes para poder chegar no nome Tricology. Era Academy, Student, aí tinha outros que o início era Academy, até a gente chegar no nome Tricology, porque aí remete muito o trio, que é de nós 3, o trio que é de nós 3, e de Tricologia. Saindo do olhar da aluna da Rayane para a professora Rebeca. Então, Rebeca é uma pessoa que cria oportunidades, né? Ali ela era uma aluna, encontrou um local propício a mostrar o que ela estava buscando para o mercado, e foi dentro de uma sala de aula que eu descobri que cabelo é além do que fibra capilar. Então, foi através dela que a minha curiosidade ela foi alimentada. Então, foi ali que a Rebeca me deu uma oportunidade de ingressar no curso de terapia capilar. Então, lá ela me apresentou o mercado da terapia e foi bem difícil porque, assim como alguns alunos naquela época, eu achava impossível, né, dominar a área da arte. Então, hoje, quando a gente olha para trás e vê nossos alunos crescendo, se desenvolvendo no mercado, foi algo que não foi fácil. Hoje pode até ser fácil. Porém, lá atrás, quando ela falava sobre tricologia, sobre células, sobre doenças, como aluna, eu percebi que tinha muito ainda o que estudar para se desenvolver como profissional. Então, ali, o meu primeiro contato com a Rebeca foi de professora. Lá eu também conheci a professora Ana, que não foi minha professora, mas eu comecei nesse espaço que as meninas trabalhavam, a levar produtos para que elas pudessem dar aula. Então, eu fui uma representante da turma delas, de aluna passei a ser uma parceira representante, e dali nós desenvolvemos uma amizade, uma parceria, algo muito especial que dura até hoje, né? Então, foi a partir dali que eu comecei a me inspirar na Rebeca, além de professora, e sim, criamos um laço, né, como amigas. Através desse laço de amigas, a Rebeca ela trouxe para mim uma grande referência no mercado, que as pessoas começaram a me conhecer de outra forma. Então, por isso que eu digo, a Rebeca ela é uma pessoa que cria oportunidade. Ela idealiza o projeto, ela idealiza pessoas. É muito difícil assim, ela olhar para uma pessoa e não pensar nessa pessoa, como essa pessoa poderia ser. E a pessoa que tem o carinho de ouvir, ela pode crescer e crescer muito.
né? Através dessa sensibilidade do olhar dela. Então começamos ali nós 3 fazendo tudo. Eu ia 2 vezes na semana, depois passei aí 3 vezes, depois não deu mais certo lá no meu trabalho. Meu esposo sempre me dizia que eu precisava voar. E Rebeca foi a pessoa que chegou na minha vida para me poder ter força e querer voar. Então eu sei que ela é um presente de Deus na minha vida, eu não tenho dúvida alguma, porque quando eu fui falar lá no meu trabalho, que não dava para mim, diante de várias coisas que tinham acontecido, me pediram para escolher, né? Se eu queria continuar nesse meu trabalho ou se eu queria seguir com Rebeca. E eu falei que eu queria seguir com ela porque, aos meus olhos, ela sempre foi a pessoa que nunca pensou apenas nela. Ela sempre pensou em crescer em conjunto. E isso faz toda a diferença. E durante esse percurso eu tive momentos de muita fragilidade, eu tive momentos de pensar em desistir, porque não é fácil, né? Você começar a empreender sem experiência, sem um direcionamento, sem recurso financeiro, começar do pouquinho e multiplicando, e daquele pouquinho pegando recurso e reinvestindo. Mas o Tricology, ele nasceu assim, de uma oportunidade. Então, nessa conversa, idealizamos o Tricology, onde ela já vinha sonhando com esse mercado. Eu aproveitei o boi andando e me agarrei na carroça. Então, falar de Rebeca, não tem como hoje eu falar dela como amiga sem ser a profissional. Porque foi através do profissionalismo dela e da perspectiva de crescimento que ela idealizou para ela, para a família e para o mercado, que eu aproveitei a oportunidade de se destacar no mercado junto com ela e se tornarmos amigas. Então hoje, quando a gente fala sobre a amizade, uma grande parcela da minha vida pessoal vem dela. Porque a minha vida pessoal, ela só conseguiu ser a vida dos meus sonhos a partir do momento que ela me mostrou uma oportunidade, uma perspectiva de crescimento financeira, mental, de contribuir para outras pessoas, de aprender com outras pessoas, pessoas essas que eu achava impossível de tirar até uma foto. Então, todas as oportunidades que eu vivi lá atrás e vivo hoje, e oportunidades que estão preparadas para mim lá na frente, vêm de uma grande parcela da Rebeca como profissional e como amiga. A gente sempre conversa de que ela é a psicóloga de todo mundo, porque ela nos escuta muito bem e ela consegue nos direcionar de uma forma única. Então eu sei que muitas coisas que ela fala é um direcionamento do Senhor para nossa vida. E eu sempre falei para ela que primeiro ela sonha e ela nos fala, esse sonho vem aos nossos corações. E o Senhor, ele realiza, porque eu tinha muitas travas. Mas Rebeca, ela é tão persistente que ela consegue mudar, fazer uma virada de chave. Ela conseguiu essa determinação para a vida de todas nós. E quando ela diz assim, vá, que vai dar certo, vem dando certo, né? Por todos os dias. E o nosso crescimento, ele vem sendo de uma forma que a gente nunca nem imaginou. Porque quando a gente começou, a gente varria, a gente passava pano, era nós 3 para tudo. Então fazíamos tudo sem olhar o que iríamos receber. A gente nunca pensou dessa forma. Eu vou fazer isso aqui porque eu vou receber isso. Não. A gente sempre pensou em crescer juntas, e eu sempre tenho uma frase também que eu carrego comigo, que é: juntas somos mais fortes. Então essa força de pegar uma na mão da outra, de falar o que estava sentindo, vem fazendo com que a gente venha crescendo cada vez mais. O meu tio, que eu já falei anteriormente, ele é um empreendedor nato. Ele viu uma oportunidade de alugar um espaço e colocar uma empresa de vendas direta. E eu fui trabalhar junto, começar a vender, convidei Ana e Rayane, e essa empresa dele não vingou, mas ele tinha alugado o espaço. Aí eu percebia que ela gostava muito de vender produtos, saía para vender produtos, oferecia produto até para a gente também, produto de beleza. E ela tomou gosto nessa atividade, passou a fazer cursos, e eu sempre vendo, sempre acompanhando. Eu sempre estava sempre atento, ela fazendo curso um atrás do outro, viajava para fazer curso, e de repente ela estava uma grande carteira, uma carteira muito grande de clientes vendendo esse produto, até que surgiu a ideia, já eu acho que em 2016, essa ideia partiu dela inclusive, de montarmos uma empresa. Ela, eu e o marido dela.
Essa empresa ela foi montada inicialmente na Avenida João de Barros. Realmente ela se destacava na empresa pela garra, pela vontade, pela determinação, pela vontade de vencer, entendeu? A empresa teve dificuldade no início, mas ela superou, nós superamos a dificuldade, até que o marido dela se afastou da empresa, ficamos somente nós dois, e depois eu também me afastei. Me afastei porque estava querendo mais descansar, morando no interior, longe. Ela pediu para me afastar no início, porque a gente começou a enfrentar a pandemia, e ela seguiu sozinha, entendeu? Seguiu sozinha, e ela mostrou-se realmente capaz. E os primeiros cursos do Tricolege, na verdade, eles começaram em uma sala de uma universidade que eu era preceptora, eu não era professora, era um curso de embelezamento e imagem pessoal à distância, onde as pessoas iam uma vez por semana tirarem dúvidas e eu ficava na sala de aula sendo essa ponte entre a plataforma online e era aquele tato ali, conduzia algumas aulas presenciais. E aí, em troca de alguns outros serviços que eu fazia na faculdade, algumas coisas administrativas, algumas coisas de organização, eles me deixavam utilizar a sala 2 vezes por mês, e aí foi lá que aconteceu a primeira turma da ABT, uma turma de 5 pessoas, 5, 6 pessoas. Foi um momento muito delicado, que hoje eu entendo o que é, porque hoje eu tenho uma visão de gestão, mas na época eu sofria com a minha imaturidade, porque eu não estava preparada para receber, né, o tipo de público que eram salões de beleza grandes, já pessoas que já tinham a gestão. Então eu tive uma dificuldade de me inserir no mercado pela falta de visão estratégica de um negócio que hoje a gente tem aqui no Tricolege, mas que foi extremamente necessário para que hoje eu possa ser a Rebeca, CEO do Instituto Tricolege, com a força que eu tenho, e as pessoas olham e fazem assim: poxa, como era e como está e como ainda vai se tornar. Foi bem difícil esse primeiro período. Eu acho que eu fiquei 1 ano nessa experiência. Foi quando meu tio estava com essa sala, e aí eu tive a oportunidade de ficar nesse espaço para começar os cursos. A professora Ana, ela veio trabalhar comigo, ela topou iniciar essa trajetória de cursos lá, e é uma coisa assim impressionante. Tinha dia que a gente olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha uma turma, a gente colocava a turma, divulgava e não vinha aluno. Nem tudo que a gente idealiza, a gente consegue transmitir para outras pessoas. E nem todo mundo está preparado para ouvir o que realmente precisa ser feito. E não foi fácil para mim me encaixar no mundo da Rebeca, porque cada uma tem seus desejos, tem suas obrigações, tem educação diferente, mas quando eu me permiti entender o desejo dela, o sonho dela, eu me vi, né, dentro desse sonho. Então, para mim foi super fácil ter Rebeca como amiga, né? Até porque passamos por muitas fases, muitas desafiadoras, que nem queira colocar no documentário, porque senão todo mundo vai chorar muito, não é pouco. Mas são desafios esses que fortaleceram a nossa amizade, fortaleceram o nosso relacionamento no mercado, nos ensinou muito a como preservar a amizade. E o que eu aprendo com ela todos os dias, que a nossa amizade, ela não envolve dinheiro, ela envolve vidas, ela envolve responsabilidade e ela envolve um envelhecimento saudável pro resto da vida. Então, conversar com a Rebeca sobre o futuro, ela sempre pensa assim: ah não, a gente vai envelhecer juntas e vamos morar junto, todo mundo junto. E o meu fica assim, assim, sabe? Mas eu amo muito essas Rebeca, né? Porque ela se divide em várias formas. Eu amo todas as partes delas. Eu amo toda a ideia dela. Tudo que ela pensa, faz, bora! Vai dar certo. Se não deu certo, a gente vai fazer dar certo. Porque é muito bom você ter pessoas do seu lado que cuidam de você, que quer ver você sempre bem. E esse cuidado com as pessoas que me inspira. E também aprender a cuidar de pessoas. E aí, depois de muita luta, assim, eu acredito que todos nós temos que pagar o preço, eu acredito, para que a recompensa venha. Nós precisamos ter o sonho, ver lá na frente, ter a visão do futuro, que o universo ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Eu não tinha
outro caminho. Na minha mente só tinha aquele caminho. Então, nós duas íamos trabalhando, e era muito jovem, a gente tem muita força. Então, tem coisa que eu falo assim, caramba, como eu fazia aquilo? Eu lembro que a gente, para entregar produto, fazia rua, salão em salão, o dia todo. E era um peso tão grande com os produtos que tinha época que eu puxava assim para respirar quando chegava em casa e a minha musculatura das costas toda doía tudo. Então eu digo assim, hoje, como é que eu consegui passar aquilo e só a força realmente para você atingir o objetivo que faz com que você consiga fazer coisas que hoje, se eu carregar 2 caixas aqui, eu tô cansada, né? Mas a força de vontade para que você consiga atingir o seu sonho, ela é muito forte. E no início era eu e Ana, e a professora Rayane chegou para formarmos esse trio que eu digo que é um casamento. Eu brinco com as meninas, quando a gente foi assinar o contrato, eu disse que a cláusula na época era 500 mil, mas como o passe das jogadoras aumentaram, então está em torno aí de uns 3 milhões para elas serem vendidas, né? Se elas quiserem sair para outro espaço, mas assim, a gente tem um amor muito grande uma pela outra. Estávamos em São Paulo quando de repente a gente precisa criar alguma coisa. A Rebeca sempre faz assim, a gente não vai, a gente precisa trabalhar. Então vamos pensar alguma coisa. E foi quando pensamos no curso de formação em cabeleireiro e escrevemos esse curso, módulo a módulo, como ele iria acontecer. A gente começou a estudar e aprender e a se formar as profissionais que somos hoje. E algo que eu lembro assim, claramente nós conversando em uma viagem para estudar para um congresso, era a gente formando, desenhando o curso de formação de cabeleireiro. E eu disse assim para as meninas, claro que a gente pode trabalhar só, né? Você seguir sua vida, a Rayana também, mas olha quão bonito é nós 3 juntas. Olha a força que nós temos. Eu tenho um pouco de conhecimento a mais, na época eu tinha uma formação na frente das meninas, que eu sou mais velha, eu comecei a estudar na frente delas, em tricologia. Hoje elas já são graduadas e pós-graduadas em tricologia também, professoras da ABT, assim como eu. Ana e Rayane tinham uma performance excelente como cabeleireira. E aí elas começaram a fazer alisamento ético no meu cabelo. Foi quando eu comecei também a fazer essa transição das escovas ácidas para o alisamento ético. E nós entendemos que a unidade da nossa força junta, a nossa comunhão, o nosso querer bem, o nosso amor uma pela outra, era o que ia fazer com que nós conseguíssemos ultrapassar os desafios. Então nós 3 que começamos, né, na parte de terapia capilar, antes era só Rebeca, era bem dividido antigamente. Só Rebeca fazia a parte de terapia, só eu fazia a parte de colorimetria e só a Ana fazia a parte de alisamento. Mas aí depois que a gente viu que as 3 precisavam expandir e uma ajudar a outra no que fosse necessário, foi quando eu e Ana começamos a nos apaixonar pela terapia capilar e conseguimos ver Rebeca assim de uma forma inspiradora todos os dias. Então esse curso de cabeleireiro, ele vem transformando vidas. Fizemos várias turmas, né, de cabeleireiro. Hoje não conseguimos muito estar dentro da sala de aula de cabeleireiro, mas temos pessoas que foram muito bem orientadas, muito bem estruturadas para poder estar fazendo esse trabalho hoje. Eu sou muito grata, muito feliz pela oportunidade de viver com as meninas, que hoje a gente não está vivendo, né, todos os dias juntas, mas as nossas almas, os nossos pensamentos, eles estão conectados, porque nós temos uma irmandade que é muito linda. E quando o Tricology iniciou, nós 3 fazíamos de tudo, de limpeza, a organização, o cofre do aluno, a receber, a organizar os pedidos, tudo, éramos nós 3. Nós dividíamos os clientes e com o passar do tempo eu ingressei também a ser professora universitária. Terminei a pós, me candidatei a uma vaga de professora na universidade que eu estudei e foi um novo desafio, aprender a ser professora, aprender a me portar, a preparar a aula, aprender a ensinar, a transmitir algo que eu estava
ali amadurecendo enquanto tricologista. Então foi um período na minha vida muito especial, difícil também, mas que hoje eu tenho muita felicidade em ser, além de empresária, docente, né? É algo que me realiza muito estar em contato com alunos jovens ou até, né, de mais idade, mas que buscam um sonho, que buscam a realização e que, além de transmitir o conhecimento da disciplina, eu tenho a missão de desenvolver uma visão de futuro. Quem é meu aluno sabe, quando eu entro na sala, eu sempre falo além do assunto. Eu falo quão elas podem ser, o que elas podem buscar, o que elas podem esperar do nosso mercado. E eu incentivo muito a que eles busquem empreender, né? Sei que tem algumas pessoas que realmente não querem, mas é algo que me fascina, que me motiva e que eu acredito que eu estou fazendo o meu papel da melhor maneira que eu posso. E a gente sabe disso quando a gente vê os alunos felizes, né? Leciono aula até hoje na universidade em que eu estudei. Já lecionei em outras universidades e saí por escolha. E também leciono em outro grande centro universitário, que realmente são as 2 referências na graduação estética do nosso estado. Então eu tenho uma felicidade muito grande, uma honra ser uma profissional que ajuda na formação de outros profissionais e que contribui além da disciplina. Então é isso que me motiva, é algo que faz com que eu sinta que o meu dever ele está sendo cumprido na missão de fomentar a vida de outras pessoas. Eu acredito assim, Rebeca lá nasceu com esse dom. Eu acredito que isso seja um dom. Pode ser algo que você ao longo do tempo melhore, aperfeiçoe, estude, enfim, tenha técnicas para isso, mas eu acredito que ela nasceu com esse dom, sabe? De enxergar nas pessoas o que elas têm de melhor e desenvolver aquilo ali. Então, eu trabalhei por muito tempo antes do Tricology em empresa de telemarketing, então eu falava telefone o tempo todo e tal, mas hoje eu não trabalho com isso. Ela enxergou minhas habilidades, digamos assim, para uma determinada questão na qual ela me instigou a melhorar isso, a buscar algo para melhorar essa performance, digamos assim, sabe? E ela faz isso com todas as pessoas no Tricology. Às vezes chega uma pessoa querendo trabalhar numa determinada função, ela enxerga que aquela pessoa tem um potencial maravilhoso em outra coisa e ela direciona sem que a gente nem perceba, sabe? É algo muito natural. Poxa, nem eu sabia que eu sabia fazer isso. E é muito isso, ela tem esse poder de fazer. Eu acho isso muito magnífico, assim, ela é uma empresária com uma visão incrível, assim, pô. Eu acredito que ela, por ser o centro do Tricology, assim, né, a cabeça pensante do projeto pra gente fazer funcionar. Ela pensa, idealiza, visualiza aquilo ali e a gente vai fazendo acontecer. Eu acho magnífico, é um casamento perfeito, digamos assim. Eu fico muito honrada em ser uma das pessoas que acompanhou uma grande parte da vida dela, porque temos um relacionamento muito bem sustentável pela verdade, pela sinceridade, pelo querer o bem do outro. E lá atrás, quando eu conheci a Rebeca, eu encontrei uma Rebeca muito sensível. Não que hoje ela não seja, ela sabe administrar muito bem a persona dela. Lá atrás, eu encontrei uma Rebeca que ela não conseguia administrar as sensações. Então, ela tomava tudo para ela guardava tudo. E chegava uma hora que nós, como amigas, precisava dizer, abre mão disso, dessa sensação. Porém, naquele momento, a gente falando isso para ela não aceitava por um motivo. Porque se ela abrisse mão, hoje a gente não estaria onde a gente está. Então, eu dou graças a Deus por ela não ter me ouvido em muitas partes das situações. Porque o meu estilo de pessoa é um estilo que, se não deu, não deu. Tchau. Eu abro mão muito fácil e fico bem com isso. Mas ela não. Ela é um tipo de pessoa que, quando ela quer, isso foi desde lá de trás até hoje. Quando ela quer, ela quer. Quando ela quer, é a mesma coisa de Deus estar assinando embaixo. E por que isso acontece? Porque eu sempre falo que tudo que vem do desejo do íntimo realmente é Deus colocando no
nosso coração o que a gente precisa fazer para viver bem aqui na Terra, porém não é fácil. Então eu vejo Deus nela, desde lá atrás até hoje. Eu vejo Deus nela sendo a fonte de bênçãos na vida de todos que têm a oportunidade e o prazer de estar. A gente sempre costuma a trazer muito Deus para o centro de tudo que a gente faz, né? A palavra do Senhor sempre presente, Jesus sempre presente em todos os processos. Acredito que isso tem muita significância, muita relevância. Acredito que até para o nosso sucesso de hoje e a união que todo mundo tem, assim, acho que a gente preza muito é de todo mundo se unir por um propósito. Então acredito que essa evolução do Tricolor desse tempo foi meio que por isso também, muita estratégia, lógico, né, estudo. Rebeca é uma pessoa extremamente inteligente, é a pessoa que me pergunta que dia é hoje a cada 5 minutos, é a mesma pessoa que idealizou tudo isso. Então é mais ou menos assim, tipo, que dia é hoje? Hoje é 14. Daqui 5 minutos, hoje é que dia mesmo? E tipo, é a mesma pessoa que tipo, move um monte de gente, sabe? E o Tricolor, a gente trazer essa perspectiva de mudança de vida para as pessoas é algo tipo, incrível. Na montagem dos cursos, a gente tem cursos de parceria, né, com outras instituições e aí a gente faz esse trabalho, mas os cursos do Tricolor, idealizado por elas, Rebeca, Ana e Rayane, idealizaram aí vários cursos que transformam vidas, então é algo inexplicável. É um negócio assim que Deus botou a mão, deu inteligência, coragem para trabalhar e foi, aconteceu. A gente nem imaginava estar crescendo tanto, né? Como você falou, começamos bem pequenininho lá na João de Barros e depois percebemos que não dava para continuar lá e começamos a procurar casa. Foi quando a Rebeca achou a casa aqui de Casa Forte e ela perguntava, será que vai dar certo? E eu e a Ana sempre, vai dar certo, sem dúvida. Estamos aqui uma para ajudar a outra e o crescimento ele vai ser contínuo. Então tínhamos só Recife, depois começamos a ver que as pessoas de Caruaru estavam vindo para Recife e eu comecei a tomar conta lá de Caruaru. Então eu ia para Caruaru para as aulas serem no hotel. E essas aulas foram sendo no hotel, a gente foi vendo a expansão, formação básica, depois formação avançada e o hotel já estava pequeno para a gente. Foi quando a gente começou a procurar a casa de Caruaru. Depois teve de Petrolina, que literalmente o Senhor enviou uma pessoa para ir falar com a Rebeca e Ana lá na Renor sobre a área de Petrolina, que era importante o Tricolor estar lá. E foi quando as meninas começaram a ir, Rebeca e Ana, e começaram a ter cursos, né, em uma salinha pequenininha. E também foi vista a necessidade de ter uma casa Tricology, que a gente sempre vê o crescimento, né, dessas pessoas. E a casa é muito mais acolhedora. E depois, quando já estava tudo encaminhado para mim para Caruaru, procurando a casa não aparecia, surgiu a proposta do Rio Grande do Norte. E a Rebeca recebeu a coordenação do Rio Grande do Norte quando eu liguei pra ela, Rebeca, eu tenho casa pra mim ver em Caruaru. Ela, você não vai mais não. Eu, como assim que eu não vou mais? Aconteceu alguma coisa? Não. Mas eu sei que o seu crescimento, ele vai ser melhor e maior no Rio Grande do Norte. Eu preciso de você aqui em Pernambuco, mas as pessoas precisam muito mais de você lá. Então, nós hoje temos essa unidade e eu acredito que através desse bom exemplo que eu tive, desse amor, desse cuidado com elas têm feito um trabalho muito bonito nas outras unidades do Tricology com o time que está vindo. Eu digo aqui que eu sou por elas e elas sentem isso e eu sei que elas também são por mim. E eu tenho certeza que o mesmo amor e cuidado que elas receberam, elas vão fazer por outras pessoas e que o Tricology ele vem crescendo e vai crescer. E como a gente estava conversando recentemente, o crescimento do Instituto Tricology não foi nada assim, vamos agora sentar aqui e fazer uma reunião, porque nós vamos abrir outras unidades e a gente vai ter um ganho financeiro daqui a tanto tempo disso. O crescimento do Tricology, eu digo que ele se dá muito mais pelo propósito de levar a educação técnica continuada, de levar a distribuição da granda antes do que a gente pensar no que a gente vai ganhar. Então, o propósito de trabalhar, de estar ali fazendo isso que a gente faz, que é o que dá aquela energia para a gente viver, é justamente o que motiva a gente. Rebeca, ela é
minha inspiração diária, eu sempre falo isso para ela. Rebeca era uma menina, mulher muito frágil, e hoje eu consigo ver a força e a determinação que ela tem, né, e que ela consegue passar para todo mundo. Ela realmente é uma rocha, literalmente. Esse nome não é por acaso. Deus, ele sempre sabe o porquê de todas as coisas, mas ela é aquela rocha que ela está sempre pronta para poder nos ajudar, nos orientar, nos direcionar. E eu tenho crescido muito vendo a evolução de Rebeca. Ela hoje é uma empresária magnífica. Isso, ela cresceu em tudo, né? Ela cresceu como mãe, ela cresceu como mulher, ela cresceu como empresária, ela cresceu como amiga, ela cresceu como irmã, porque eu sempre falo que ela é minha amiga irmã e toda a minha vida eu conto pra ela, né? E não só amiga irmã, como a mãe, mesmo a idade da gente sendo muito próxima. Mas ela é para todos os momentos. Que envolve um projeto futuro é estarmos sempre juntas. E quando eu digo juntas mesmo, porque quando eu estou ao lado dela, fisicamente, pessoalmente, a nossa vibe ela se completa, né? Então, eu sempre peço que, independente de quantas empresas a gente queira abrir, queira trabalhar, queira investir, queira suar, não importa quantas lágrimas a gente vai precisar sentir na pele, mas que eu esteja ao lado dela e que ela esteja ao meu lado. Porque uma das coisas que esse ano de 2024, desde 2023 a 2024, quando a gente abriu a empresa de Petrolina, eu senti muita falta dela. Muita mesmo. E não é igual a gente se falar pelo telefone ou a gente se conectar pelas ideias, mas é muito bom estarmos juntas, lado a lado, pensando, criando, projetando e curtindo, né? Foi um dos pontos que ela me ajudou a construir em mim. Saber curtir, saber apreciar. E isso não tem preço. Então, quando a gente pensa em curtir e trabalhar, eu penso em estar ao lado dela. Hoje, futuramente, até quando Deus permitir. E eu sei que isso ainda vai ser muito longo, né? Que eu acredito que vai ser por todos os dias da nossa vida. Que eu nem consigo imaginar crescer na minha vida profissional e pessoal sem ter ela no meu caminho. Sem ter ela me ajudando nos direcionamentos. Algumas pessoas falam muito, né? Em relação à sociedade. E eu tinha até um medozinho antes de ter a Rebeca na minha vida, da história de sociedade, mas a gente consegue ver que flui de uma forma tão inexplicável, que é algo de Deus realmente na vida da gente. A união de nós três, de eu, Rebeca e Ana, foi e é um propósito do Senhor, e eu sei que o nosso crescimento ele ainda vai ser muito longo. Então, eu tenho certeza que as unidades que surgiram nesse último ano, elas vão se fortalecer, porque tem de frente em Petrolina a Ana Cristina, que tem uma força, uma energia incrível, que gera fidelidade nas pessoas que estão lá, um time lindo que está se formando. Em Natal, com Rayane, que tem feito um trabalho magnífico com seu esposo e que o time vai crescer muito, porque ela é luz, ela é o Espírito Santo, né, com ela. E eu tenho certeza que ela vai fazer um trabalho lindo. E nós estamos descobrindo um time maravilhoso também em Caruaru, que está mais próximo de Recife. E eu estou aí, né, fazendo esse intermédio em Recife, Caruaru, com um time maravilhoso lá também. E através desse projeto lindo, eu consegui mudar a vida da minha família, realmente. Eu consegui fazer com que o meu filho tivesse oportunidades melhores do que eu tive. Ela é bem amorosa, sempre se preocupa comigo, todo dia manda mensagens à noite, assim, pra saber como eu tô, se eu tô bem ou não. É a pessoa mais trabalhadora que eu conheço, desde pequeno. E que sempre se preocupa com todo mundo, sempre bota o outro, acho, na frente dela, em questão de quase tudo. Às vezes eu ia trabalhar com ela, ela me levava para trabalhar junto com ela. E eu lembro que eu sempre gostava muito, assim, sempre chegava cansadinho em casa, mas sempre gostava. Sempre foi ansiosa e eu acho que sempre querendo mais. Ela nunca parou, nunca para. Sempre querendo conquistar mais coisas.
É uma coisa que eu até me inspiro em ensinar ela em querer também sempre procurar conquistar mais coisas. Que eu acho que a gente nunca pode ficar estagnado, sempre tem que procurar mais. Eu, como pessoa, realizado alguns sonhos já consigo sonhar com coisas, né, mais para frente. A gente tem na nossa empresa uma família, nós temos pessoas que se amam aqui dentro e que querem o bem comum e estamos aprendendo a cada dia a ser a nossa melhor versão. Temos muitos clientes que são apaixonados pela nossa empresa, pelos nossos cursos, que através da nossa casa conseguiram levar prosperidade para as suas vidas. Nós conseguimos perceber no Semiestre, que foi o nosso grande evento, o nosso marco. E quando nós temos depoimentos bons, né, quando eu estou papeando aqui com a aluna, e que às vezes são esses depoimentos que fazem eu ter força para seguir em um dia que a gente não está tão fortalecido, porque surge, né? Principalmente na vida do empreendedor, que nós precisamos ser as fontes geradoras de energia para motivar um time e que às vezes a gente está precisando dessa motivação e é o nosso cliente que nos dá essa motivação. E eu agradeço muito a Deus pela vida de todo mundo que passou aqui. A gente sabe que a gente não agrada 100%, né? Mas nós temos uma receita muito boa. Muitos clientes que estão conosco desde quando eu comecei, né? Lá atrás, quando eu nem tinha o nome Tricology, quando era só eu, e que estão aqui conosco até hoje. E sei que muitos clientes virão. E que agora é que o jogo começa da forma mais gostosa. Como eu falei no início, eu estou apreciando a jornada por ter um conhecimento melhor, por conseguir olhar a estrutura de uma visão superior, conseguir enxergar o erro, saber onde eu consigo, que eu preciso melhorar em tal ponto, aceitar as falhas e entender que o outro dia ele está ali para que a gente possa lutar para ter a nossa melhor versão. Algumas pessoas não sabem, mas intimidade é algo que a gente constrói e é algo que a gente precisa manter. Rebeca começou muito novinha, né, sendo minha aluna na sala de aula, e eu consegui ver a evolução dela pessoal e profissional de uma forma magnífica. Hoje ela é uma empresária que inspira não só o Nordeste, mas eu digo que todo o mundo se inspira em você. Sou muito grata a Deus pela tua vida, grata a Deus por ter conhecido você e o Tricology. Eu vou chorar. Não era pra chorar. Você é a minha verdadeira inspiração diária, como você sabe. É tudo que eu preciso, você está ao meu lado. Isso é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É como um casamento, viu? Rebeca, vi você crescer naquela rua de barro, que você corria com seus primos, suas primas, tudinho. Hoje estou vendo você empresária, que você foi uma boa filha, uma boa vizinha. Você dedicou a sua vida todinho os pessoal lá onde você morou, cresceu, estudou, casou, teve seu filho lá, tudinho. Hoje a gente está vendo a recompensa que você brandou pra gente. Então, minha onça, que foi assim que começamos o nosso íntimo, né? Saindo de uma vibe de aluna e professora para uma amiga que pode contar para tudo. Continue sendo essa onça que inspira todo mundo. Continue sendo essa onça que criou um filho lindo, maravilhoso, que também me inspira a ser uma futura mãe. Continue sendo uma onça que agarra tudo que vem no seu coração com toda a força, determinação, porque pessoas como você é raro na vida, é muito raro, porque aonde muitos querem tudo para si, você é uma das que quer compartilhar tudo de si para todo mundo.
Eu amo você como amiga, irmã, mãe, e eu estou aqui para o que você precisar. Como eu falei anteriormente, começamos bem pequenininha e hoje conseguimos ver o quanto Deus ele é perfeito e que os glórias que eu sempre dei não foi em vão, porque é muito glorioso, né? E é gratificante ver o que Deus já fez, está fazendo e vai fazer na nossa vida. Que a gente passar lá pro passado, né? Eu nunca esperaria que chegaria até aqui e que vai chegar mais longe ainda também. Eu tenho muito orgulho, seu padrinho, todo mundo ama você, ama sua família. Você só fez a desejar tudo de bom pra gente. Que Deus abençoe sempre. Um abraço e um beijo, seu padrinho, que ama muito. Eu te amo. Somos, além do que amigas, somos irmã, companheira para o resto da vida. E que Deus nos dê saúde e sabedoria para viver o melhor da terra. E que você continue sendo essa rocha inspiradora na vida de todos nós. E que eu vejo que você vai muito, muito além do que já chegamos. Eu amo muito você e quero ver você bem e forte por todos os dias da sua vida. Te amo.